Era uma linda manhã na ilha de Soldor. João tinha acabado de acordar porque ele estava muito cansado depois da encrenca do primeiro dia em Soldor. Ele bocejou e depois comentou para si próprio: Nossa, que dia cansativo foi ontem. Mas espera. Ele olhou em volta e percebeu que as coisas estavam diferentes. E depois perguntou para si mesmo: Aonde é que eu estou? Será que é outra ferrovia? Eu não lembro da ferrovia. Eu não lembro da ferrovia em que eu parei. Se era assim. Será que. O que será que aconteceu? Então Thomas veio fumegando. Bom dia, Thomas. Me responda uma coisa. Por algum motivo vocês me trouxeram em alguma outra ferrovia enquanto eu dormia? Está tudo diferente, então eu estou meio confuso. Ah, bom dia, João. Não, você não está em nenhuma outra ferrovia. Você está na ferrovia de Soldor. É que você chegou na parte principal. Esta aqui é a parte das montanhas. Mas por que eu não posso ficar na parte principal? Porque nós não achamos nenhum lugar para você ficar lá. E pensamos que você não gostaria de ficar nos aposentos dos maquinistas, não é? Então nós trouxemos você para uma casa que estava vazia, mas também não tão velha, aqui na parte mais montanhosa da ferrovia, porque ela tem duas partes, a principal e a mais montanhosa, que é onde estamos. Ah, sim, entendo. Então, será que você poderia me levar num passeio para conhecer esta parte da ferrovia? Porque eu não conheço ela, sabe? Ah, sim, quase me esqueci. Sir Topham Hatt me mandou aqui exatamente para isso, te apresentar a ferrovia. Suba a bordo e vamos começar o tour, disse Thomas, ansioso. Então vamos lá. Começamos aqui pela parte da cidade, onde tem as construções como o departamento de bombeiros, as casas, o zoológico, as estações e é só a cidade, nada de especial, só te apresentando. Então vamos continuar. E aqui a partir desses trilhos meio verdes, cheios de musgo, é o bosque ou a floresta, o que você preferir. É aqui também que você encontra a fazenda do fazendeiro Phil. E o mais impressionante, o Parque Jurássico. João se assustou um pouco quando Thomas falou do Parque Jurássico. Espera, Parque Jurássico? Ele falou com medo. Mas os dinossauros não vão destruir tudo? Olha, nunca houve nenhum ataque, então eles nunca destruíram. Eu não entendo como eles conseguem deixá-los totalmente domesticados, mas eles conseguem, então, prosseguindo. Aqui onde estamos é a parte da estrada, ou rodovia também, como preferir. Essa rodovia é um dos caminhos que leva para outra parte da ferrovia e para fora do país também. Aqui também está o posto de Harold e seu amigo, Mike, um helicóptero que diz vir do futuro. É claro que eu sou do futuro, seu bobo, disse Mike, num tom agressivo. Olha só o meu design. Eu nem preciso de hélices, preciso de turbo para levantar voo. Mike, você não sabe de nada. Ele não vem do futuro, João. Não se preocupe, é só um helicóptero estranho, com design futurista. Mas ele é até que a gente fina. Prosseguindo. Aqui em cima é a segunda pedreira, onde não tem tantos minérios quanto na outra, mas ainda são feitas minerações aqui. E abaixo da pedreira é o ferro velho, lar dos automóveis mortos, sucatas e dos diesels, como Diesel 10. Ah, e aí, chaleirinha azul? Disse Diesel 10 num tom de desaprovação. Bem, vejo que você está com muito medo de descer aqui, não é?
Dizia o 10, eu não estou com medo. É porque estamos com um novo integrante na ferrovia hoje e eu estou com medo de você fazer uma loucura e atacá-lo. Ah, e quem é o figura que está nos visitando hoje? Você lembra dele, dizia o 10? Você tentou atacá-lo no primeiro dia que ele chegou. Você fez uma má impressão da ferrovia para ele. Agora fique quieto e me deixe apresentar a ferrovia para ele. Tá bom. Chaleira chefona. Eu já percebi que dizia o 10 é gente má mesmo, disse João dentro do vagão. Melhor a gente não mexer com ele, né? Só que o problema é que ele sempre fica mexendo com a gente, disse Thomas. E quem é aquela locomotiva que tem um grande braço como um guindaste? Eu sou o Rock. Muito prazer. Quem é você mesmo? Eu esqueci seu nome. Eu sou o João. Muito prazer em conhecê-lo. O que você faz com esse grande guindaste? Eu coloco locomotivas que saem dos trilhos no lugar de novo e tiro sujeiras às vezes dos trilhos também. Posso levantar coisas muito pesadas. Agora eu tenho que voltar ao meu expediente. Mas Rock, você não estava fazendo nada, você estava descansando. Pois é, descansar é um dos meus trabalhos, certo? Aliás, toda locomotiva merece descanso. Então adeus, até logo. Bem, João, você já conheceu o ferro velho e a pedreira número 2. Agora é hora de conhecer a parte... uma das partes menos favoritas desta ferrovia inteira. E aqui estamos, no pátio de manobras, onde ficam os vagões. E a gangue do Scruffy? Quem é Scruffy, Thomas? Ah, disse Thomas baixinho, porque ele não queria que Scruffy ouvisse o que ele ia falar. É aquele grande vagão ali que fica com uma cara feia o tempo todo. Ele é o líder da gangue dos vagões porque ele consegue ser o mais terrorífico dos vagões. Ele é o que faz mais bagunça. Ora, disse um dos vagões. Vejam só se não é o Thomas. O que ele veio fazer aqui hoje no nosso território? Eu acho que ele veio contar vantagem da gente pro novato, disse outro. Vocês não têm vantagem nenhuma, vagões. Além de carregar a carga, porque se vocês não existissem, a gente também não teria nenhum uso. Então tecnicamente nós somos os heróis das locomotivas, disse um carro freio com cara feia. Não é isso que eu quis dizer. João, você entendeu. Esses são os vagões e eles sempre vão incomodar você. Thomas, esta aqui é a primeira pedreira que você falou? Perguntou João. Sim, João, respondeu Thomas. É aqui que trabalham Lu, que é aquela locomotiva, Peter Sam, Sir Handel Scarloway e mais algumas outras locomotivas da Via Estreita. O Luke quer explicar para você como funciona o declive aqui. Também fiquei curioso em ver aquele grande rolo de corda lá em cima. Como funciona, Luke? Bem, ele funciona desta forma, João, disse Luke. Um vagão ou mais são postos na beira do declive para que aquela corda desça e os homens engatem os vagões naquela corda. Quando os vagões estiverem engatados, aquela corda sobe, aquela corda os puxa para cima, trazendo todos eles para cima da montanha. Alguma carga estará esperando lá em cima, muito provavelmente minérios, porque naquela montanha existe uma grande caverna cheia de minérios. Depois de carregados, os vagões descem sendo segurados pela corda para não irem muito rápido e são trazidos aqui de novo. É bem simples. E Luke, o que significa essa construção que tem em cima de você? Luke olhou para cima e falou: esse é o sistema de água. Aqui a água é captada, aqui a água mineral que é encontrada nas cavernas ou nas nascentes das cavernas é captada e é levada para toda a ilha. Disse João. Ele estava realmente impressionado com a eficiência de toda esta ferrovia. Então, João, agora eu vou te levar para casa. Luke, obrigado por ter explicado para ele. É uma honra conhecer novos amigos.
Então, João, vou te levar para casa e você pode fazer o que quiser. Se você quiser, você pode me chamar de novo e assim podemos, se você não entendeu alguma coisa, podemos conhecer mais. Então vamos lá. Em alguns minutos depois, João já estava em casa e já estava agradecendo a Thomas pelo passeio. Muito obrigado pelo passeio, Thomas. Acho que vou conhecer muitas coisas novas e muitos amigos novos aqui também. Muito obrigado por me levar pela ferrovia e me apresentar a todas as coisas que tem aqui. Eu gostei bastante. Acho que vou ter bons tempos aqui. Ah, disponha. Agora eu tenho que fazer meu trabalho. Tchau, João. Até logo. Tchau. Thomas já estava indo e lembrou de desejar um Feliz Natal a João. Ah, João, eu esqueci. Feliz Natal. Espera, que dia é hoje? Olha, ontem quando você chegou era dia 20 e hoje é dia 21. Então daqui 3 dias, eu acho, será o Natal. Espera, 4? É 4 dias, isso. Ah, Feliz Natal para você também, Thomas. Vocês já estão organizando tudo? Sim, e principalmente na outra parte da ferrovia, que é maior, nas planícies, quero dizer, porque lá é bem maior e as locomotivas não tem tantas locomotivas aqui hoje, porque elas estão ajudando a decorar tudo lá. Aqui não tem tanto o que decorar, então não precisamos nos apressar tanto. Então, tchau, até logo. Tchau, Thomas. No próximo episódio, um grande reencontro. Happy, que surpresa boa vê-lo aqui. Há quanto tempo eu não te vejo? Obrigado por assistir e tchau.